É sempre esses mitos, né? Tem outro termo mais técnico para isso, que é narrativas etiológicas, que são histórias que explicam a causa ou a origem de alguma coisa. Então sempre essas histórias terminam no "e é por isso que". Ah, Então a gente encontra muito disso na Bíblia. que legal. Nesse sentido, a gente tem muitas histórias mitológicas na Bíblia, nesse sentido, que tem uma história na Bíblia em que Jacó luta contra o anjo. É. Uma história também super enigmática, né? Exato. Ele luta contra Deus, mas é um anjo, e é uma batalha corporal, um negócio super enigmático. E aí, no momento dessa luta com o anjo barra Deus, Jacó recebe uma pancada na coxa. E aí o texto diz, e é por isso que até hoje não se come essa parte tal do novilho, ou da ovelha, sei lá, não lembro qual Sei. animal. Então são histórias que elas justificam alguma coisa da realidade presente. Você fala de uma história de tempos ancestrais, do passado, e é por isso que, por causa das coisas passadas, as coisas são assim hoje. Então é assim que a mitologia funciona dentro do mundo dela, né? Só que hoje a gente tá como a gente não vive mais no mundo da mitologia, a gente vê, sei lá, o Thor num filme da Marvel, de super-herói, a gente vê Zeus num desenho da Disney, e não associa isso com religião. Porque a mitologia foi desconectada Total. do mundo que produziu a mitologia, né? Mas originalmente a mitologia é um aspecto só do mundo religioso antigo. Então, nesse sentido, não tem diferença na forma como as crenças e as práticas bíblicas se justificavam na antiguidade e a de outros povos se justificava, porque eles também contavam essa história dos seus ancestrais, dos seus patriarcas, dos seus deuses, dos tempos primordiais, por exemplo, Adão e Eva também, né? A história de Adão e Eva, ela termina, a Gênesis 3, com três coisas que essa história explica. A serpente passa a andar com a barriga no chão, e é por isso que, né? O homem é forçado a trabalhar, viver do seu suor, do seu trabalho, e a mulher vai sentir as dores do parto. Isso. Então são coisas que a gente observa na realidade presente. E a gente vai carregar o pecado original. A questão do pecado original já é um desenvolvimento teológico bem posterior. Ah, é? É. Sério? Essa ideia Não de vem que... de... Não. Se você pega tradições mais antigas, nos tempos antigos Judá e Israel, ou mesmo no judaísmo antigo, não tinha muito essa ideia de pecado original no sentido de o pecado de Adão e Eva a gente transmite de geração em geração, né? Que é meio que a ideia. Isso a gente encontra, a ideia do pecado original a gente encontra em Paulo, no Novo Testamento, assim, não exatamente tão sistematizada como na teologia hoje, e Santo Agostinho no quarto, quinto século, desenvolve também essa ideia com mais, de forma mais sistemática, né? Tipo assim, ponto a ponto. Certo. Então, a ideia de pecado original tá mais nesse contexto, assim, mas originalmente essa história não era lida como mas de pecado original. É isso, né? Toda essa história da árvore da sabedoria e da vida gera essas explicações, e é por isso que hoje em dia... Cara, e tem uma coisa interessantíssima nesse negócio de árvore da vida. Daqui a pouco a gente chega lá no Baal, né? É a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? São duas árvores. Uma era permitido comer, que era a árvore da vida, por isso eles eram imortais, e a outra era proibido. Não. Não? A questão você pode comer de todas as árvores, menos da do conhecimento, né? Isso. Do bem e do mal. Tem um monte de árvore, porque diz que era tipo um jardim, né? Então tem essa ideia. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso tem várias interpretações também, né? Mas essa ideia de árvore do bem e do mal, a gente poderia entender como árvore do que é bom e do que é ruim, que seria tudo. Isso é um tipo de expressão, né? Como é que fala? Figura de linguagem, que você fala tipo assim, céu e terra. O que é céu e terra? Tudo. É tipo de A a Z. De A a zinco, tem até um negócio de vitamina que era não sei o que lá, de A a zinco, que tipo assim, inclui tudo. Eu esqueci o nome disso agora, fugiu o nome. Mas é uma figura de linguagem que era muito utilizada, então o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do que é bom e do que é ruim, é o conhecimento de tudo. É o conhecimento. Uma coisa que os animais não têm. É uma coisa que as plantas não têm, que as pedras não têm. Os deuses têm. Os deuses sabem, os deuses conhecem. Tanto que a cobra fala pra ter o conhecimento de Deus, não é? Exatamente. Vocês serão como Deus. Como Deus. E aí, a árvore da vida, o que deve ser essa árvore da vida? De novo, é uma coisa que não está totalmente explicitada ali, porque o autor pressupunha certos conhecimentos da época e não precisava explicar em detalhes. Aí hoje a gente fica meio perdido, né? Mas a árvore da vida é outra característica que os deuses têm por definição no mundo antigo, é a imortalidade.
Isso diferencia os seres humanos dos deuses, né? Os mortais dos imortais. Faz sentido? Faz total. Então, os imortais, a árvore da vida provavelmente é a fonte ali de vitalidade eterna. Enquanto você come da árvore da vida, você vai viver. Então você será como Deus, seria como Deus nesse aspecto também. Se os humanos comessem da árvore do conhecimento e da árvore da vida, eles seriam inteiramente como deuses. Porque eles teriam conhecimento e teriam imortalidade. Só que eles comem da árvore do conhecimento. Deus percebe que eles comeram da árvore do conhecimento. Até porque Adão fala assim, que se escondeu porque estava nu. Isso. E aí qual que é a pergunta que Deus faz? Não, ele pergunta por que se escondeu. Por que se escondeu? Porque tô nu. Quem te disse que você tá nu, não é isso? Como que você sabe? Como você sabe? Como que você sabe que você tá nu? Ou seja, ele percebe que Adão tem conhecimento. Ah. Se ele tem conhecimento, ele comeu. Aí vem a fala, né? Então você comeu da árvore proibida. A árvore que você não podia comer. Porque antes ele estava nu e não sabia que estava nu. Ele não tinha noção da diferença de estar nu e estar vestido. Isso. E aí ele comeu da árvore do conhecimento. Então agora ele é como um deus. Adão e Eva são como deuses nesse aspecto. No aspecto de conhecimento. De conhecimento. E aí entra uma fala que diz assim, agora, para que eles não sejam como nós, e aí eles são expulsos do paraíso. Vê se você consegue pegar isso aí. Esse trecho? Gênesis 3. Tá. E aí diz alguma coisa tipo assim, expulsemos, né, eles do paraíso para que eles não sejam como nós. Por quê? Agora que eles têm o conhecimento, se eles comerem, eles vão saber da árvore da vida, vão comer da árvore da vida e vão ser como Deus. E aí, os humanos, o que representa a humanidade, né, Adão e Eva são retirados ali, e eles ficam numa condição intermediária, que é que eles estão acima do resto da criação, porque eles têm conhecimento, eles têm algo de divino, mas eles não estão no nível dos deuses, porque eles não são imortais. Mas era falado para eles que eles já dominavam, eles iam dominar os outros animais, né? Antes de comer o fruto, né? Isso, é o papel que eles têm. Eles eram o como chama, o bedel do paraíso. São os tipo administradores, né, da criação. O Adão era o bedel lá, era o porteiro não, porteiro não, né? Olha lá. Esse, 3:3? Não, não é esse exatamente. Ele quer o capítulo 3. É o capítulo 3, eu não sei qual versículo que vai estar isso. Não tem como pegar o capítulo 3 inteiro aí? Colocar? Mas os humanos já tinham um papel de gestão da criação inicial, né? Mas aí, essa mesma história não, mas temas semelhantes são muito frequentes na região onde a Bíblia foi produzida, mais ampla, né? Que é aquele mapa que a gente viu, que é o Antigo Oriente Próximo, Sim. Que inclui Mesopotâmia, Egito, etc. Você tem uma história ali naquele contexto, que é a história de Gilgamesh, que é um semideus. Ele é filho de uma deusa e com um deus, com um humano, né? E ele tá em busca, ele vive, ele é super forte, ele desafia todo mundo, faz o que ele quer, e aí ele fica meio que atazanando demais a turma, tipo assim, o pessoal que ele é um rei, né? Então ele fica atazanando demais os súditos dele, ele toma as mulheres na primeira noite, quando elas se casam com outra pessoa, e aí os caras da cidade começam a suplicar para os deuses intervirem naquela situação, porque o cara tá insuportável. E aí eles intervêm como? Eles criam um ser que vai ser de igual para igual ali com o Gilgamesh, que é o Enkidu, um cara fortão também, ele vai sair na porrada com o Gilgamesh, ele fala assim, tomei umas porradas aqui, finalmente alguma coisa interessante na minha vida, né? É tipo, tem aquele desenho lá do One Punch Man. Ele encontra um adversário à altura. Finalmente. E aí ele fica, ele saiu na porrada com esse cara, mas virou o brother dele. Agora as coisas fazem sentido, ele sai em umas aventuras para derrotar uns seres, um cara lá que também gigantesco que morava na floresta, começa a fazer os negócios. E aí, só que eles atazanam demais, por exemplo, matando esse guardião da floresta, aí os deuses falam assim, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Os dois não podem ficar, tem que um ou outro. Aí eles decidem matar o Enkidu. Aí quando esse Enkidu morre, o Gilgamesh fica profundamente triste. E ele percebe pela primeira vez a mortalidade, ele toma conhecimento
Porque ele sempre foi arrogante, sempre Sei. pôde tudo, super forte. Ele percebe que Enkidu morrendo, aquilo indica também algo do futuro dele, que ele vai morrer também. E ele começa a buscar a imortalidade. E a história da Epopeia de Gilgamesh é esse drama Essa busca. da pessoa que sabe que é mortal e não consegue resolver o problema da sua mortalidade. Entendi. Ele vai até o inferno também, não vai até Ele desce ao mundo dos mortos para Mundo dos consultar um cara mortos. que é imortal, né? Que é o Utnapishtim, que é outra história, tem a ver com a arca e tal. Dá pra gente fazer um programa só sobre Gilgamesh, não dá, não? Com certeza. Porra. Olha lá, ó. Ah, esse aí é o Gênesis 3 todo? Mas termina só essa história que você tava falando. Aí ele vai até os mundos dos mortos, vai atrás da imortalidade, e aí? Isso, aí ele não consegue, porque esse cara que é imortal, que é o único ser humano imortal, ele é imortal por causas muito excepcionais. É porque ele participou da história lá do dilúvio, Tá. que a gente poderia entrar aqui, mas eu acho que já tá É outro dilúvio, Mas, e aí no final das contas ele volta para a cidade, no meio desse percurso, nas águas da morte, por onde ele atravessa de barco para ir para o mundo dos mortos, ele acha uma folha da vida, uma planta da vida, que daria para ele a permanência, não exatamente imortalidade necessariamente, mas ele teria mais, como a árvore da vida, né? Tipo assim, enquanto você comia daquilo, basicamente, você vai viver. Só que ele distrai e uma serpente vai e abocanha essa planta. E imediatamente a casca antiga dela fica e a serpente sai renovada e vai embora. É também uma reflexão, os caras pensando sobre essa coisa muito curiosa no mundo natural, de que eles encontram a serpente velha e ela se renova. Então é um símbolo, né, da renovação. E aí ele perde a planta, então mais uma vez ele se frustrou e ele volta para a cidade e vê toda a cidade que ele fez, a grandeza da cidade de Uruk, né, que é a cidade que ele era rei, e dá a entender que, tipo assim, ele percebe que ele vai ser imortal de outra forma, que é por meio do seu legado. Vai ser lembrado, Então, resumidamente, essa é a epopeia de Gilgamesh. Por que eu tô contando isso? Porque é esse drama, é um dos exemplos poéticos desse drama da pessoa que sabe, é um excesso de conhecimento. A gente sabe mais do que a gente sabe de muita coisa, a gente não consegue resolver, a gente sabe do problema, mas a gente não tem a solução para o problema. E isso gera essa angústia. É uma crise existencial, né? Total. Tem outra história que é a história de Adapa também. É muito semelhante, que esse é uma figura que também busca, ele na verdade ele não busca a imortalidade, ele vai encontrar com os deuses e tem um deus que acha que eles vão matar o Adapa. Ele fala assim, não come nada que os deuses te oferecerem. Só que os deuses, na verdade, gostavam do cara. Eles oferecem para ele alimentos para a imortalidade, que se ele comesse, ele seria imortal. Só que como ele ouve o conselho do outro deus, ele não come. Então, esse tema, né, da imortalidade é muito recorrente nesse contexto. E uma das várias expressões dele é a história que a gente encontra ali no Gênesis. Então, quando você coloca essa história no contexto da mentalidade da época ali, da poesia da época, da literatura, você entende melhor qual que é o tema central daquilo ali. Entendi. Né?